Antes de mais nada, falar um pouco sobre posicionar o que vamos falar, que é o transtorno do espectro autista. E inclui também a Asperger, tá? Uma condição complexa multifatorial, de acordo com o DSM-5, tá? E uma incidência oficial, conforme o Dr. Rogério já colocou, de 1 para 68. Nós olharmos aqui um trabalho recente, já está colocando do próprio CDC, que é 1 para 45. Onde que esse gráfico vai parar, a gente não sabe. Enfim, tem um aumento exponencial do número de casos. Falar um pouco de mim aqui. Isso aqui é apenas o resumo do que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Nasci no dia 26 de julho. Tá? Eu vou ter umas datas importantes aqui para vocês marcarem, que é 56, 68, 1972, 77, 84, um dos mais importantes, 90, um dos mais infelizes, 2008, continuando a infelicidade, 2012, a descoberta do que estava ocorrendo, e depois já em 2014 outra pessoa. Hoje estamos em 2017, estou muito melhor do que em 2014. Eu nasci em Indaial, cidade próxima aqui, no dia 26 de julho. Isso aqui é uma foto minha quando eu tinha 1 ano de idade. Durante minha primeira infância, digamos, primeira, segunda, sei lá, até os 10 anos, eu tinha muito contato com chumbo. Eu fabricava objetos de chumbo, derretia chumbo, brincava com chumbo, catava chumbo, tá? Tinha contato com mercúrio também, mercúrio líquido, metal, né? Formicida, meu pai, ele sempre trabalhava também com mecânica. Minha mãe, antes de me ter, trabalhava numa retífica de motores, tá? Também tinha contato com óleo, essas substâncias. Quando eu era pequeno, daí perguntei para minha mãe como é que eu era quando eu era pequeno. Bom, eu sou filho único. Isso dificulta, vamos dizer, de minha mãe saber o que eu tinha. Não tinha primos por perto. Eu era filho único mesmo, isolado, tá? E tinha muita pneumonia. Eu soube que eu fiquei internado por pneumonia. Muito antibiótico. Antibiótico nasceu lá na década de 40, por aí. E aí mesmo... Antibiótico era o sucesso na década de 50, 60, diria, né? Era pra tudo antibiótico. Aí, isso aqui é uma foto de 68, 12 anos, segundo ginasial incompleto, tá? Tinha problemas de bullying, amálgamas dentárias, feito com 50%, acho que não sei qual é a proporção de mercúrio, era comum. Já tinha a boca cheia disso aí, qualquer coisa um pouquinho diferente já tocava isso. Tinha excelentes notas na escola, muito excelente mesmo, e tinha transtorno de integração sensorial. O que era isso, junto com bullying? Vamos lá. Preciso de um voluntário aqui que represente um aluno do ginasial. Vai dar uma tocada em mim. Dá uma tocada em mim. O que você vai fazer? De novo, né? E aí mesmo que você vem, né? O que eu vou fazer na escola? E por cima dele daqui a pouco. Não aguentava isso. Quem acabava na diretoria? Eu. Bom, então esse problema tornou-se muito sério já em novembro daquele ano, quando estava no segundo ginasial, a ponto de dizer pro meu pai, eu não vou mais na aula, não quero mais saber de ir para aula por causa disso tudo. Tá? Meu pai disse, então tá, foi lá conversar com o diretor da escola e disse, tá, chegou à conclusão que não vou mais para aula. Saí da escola. Tá? Em 72, daí, eu iniciei o trabalho. Fui trabalhar no CETIL, tá? Trabalhei, tinha 15, 16 anos, fiz curso de COBOL, de programação de computador. Em Blumenau tínhamos 3 computadores. O CETIL, Companhia Ehring,
e a Garcia, que é a Artex, que hoje é Coteminas. Tínhamos 3 computadores, então eu entrei no CETIL. Mas vocês vão perguntar, ginasial incompleto entrando no CETIL. É que eu fiz o curso de COBOL antes, tá? Eu não ia para aula, então eu estava livre para fazer o que quisesse. E como eu já era razoavelmente fluente em inglês, aqueles manuais, o professor até dava, aqui tem uns manuais mais completos em inglês. Eu li aquilo tudo, tá? Era muito fácil para mim daí. E isso fez com que eu tivesse um desempenho muito bom. E nesse mesmo ano, no ano seguinte, 73, daí eu virei operador de computador, mainframe, computadores grandes da época. E logo em seguida também programador, na linguagem COBOL. Não, era mais criança, então esse problema de bullying praticamente não existia. Porque ninguém no serviço vai ficar indicando o outro o tempo todo, tá? Não existe isso. Num ambiente de adultos, né? Apesar de eu não ser bem adulto ali. Até tem uma coisa interessante que eu vou falar. Eu fui visitar um amigo agora em Portugal e ele veio nos visitar aqui ano passado, mas antes disso, só há 35 anos atrás. Ele trabalhava também no CETIL há 35 anos atrás. E ele disse, certo, Inês, que hoje dá para encostar em mim. Naquela época não podia se encostar em mim, né? Porque eu estava até vendo, ele tem a mania de ficar assim. Levanta aqui. Pois é, né? Assim, tipo, pois é, você conversa sempre assim, tá? Eu vi uns filmes, comprei uns filmes portugueses, eles têm essa mania lá. Inclusive no filme, de ficar tocando assim as pessoas, tá? Interessante isso, lá em Portugal. Ele disse que hoje dá para encostar em mim. Naquela época não podia se encostar em mim, tá? Interessante, 1984, daí, o ano em que fizemos contato. Até fizemos um livro aqui, né? E lá tá a Inês e eu naquela época, 1984. Em 84, o ano em que fizemos contato. O contato é eu e ela daí, tá? Eu tinha 27, 28 anos. Trabalhei 11 anos no CETIL, saí, abri a empresa WK Sistemas, no início eu sozinho. Depois o primeiro que entrou foi eu conheci ela, conheci o irmão. O irmão era professor de creche e ele gostou da computação na época e está até hoje conosco. Ele também é sócio aqui na empresa, tá? Conheci a Inês em janeiro de 84, casamos em setembro, tá? Foi meio rápido assim, desde o conhecimento, porque até lá também ter namorada era difícil com esses problemas todos. Aí eu consegui, vamos dizer, enganar ela. Tá. E ela já notou que tem alguma coisa estranha com esse cara, né? Tem alguma coisa estranha no ar. Mas tá. Fomos embora, fizemos a empresa. E eu fui contratando, inclusive, pessoas aqui. Tá, mas como é que essa empresa existe com um cara que nem eu? Eu contratava já, tipo, pessoas que fariam aquilo que eu não... Vamos dizer, não é que não quero fazer, não sei fazer. Atividade social, quem fazia era a Inês. E daí eu contratei o Stanislau, que é uma excelente pessoa no tato social. Tá? Todas as coisas que eu não queria, eu não sabia fazer, né? Eu contratava de fora. Isso aqui é um marco importante, 1990. Eu tinha uma dor absurda, lá pelas 1h15 da madrugada, aqui. Não sabia o que era, eu acordava de tanta dor, tá? Fui no médico, durante 1 ano e tanto, ninguém descobria nada. Foi feito colonoscopia, endoscopia, um monte de coisa, tá? Ninguém descobria. Até que de repente, numa crise grave, um médico descobriu que isso era acalasia, ou acalásia, tá? Uma dor absurda. Eu descobri que essa dor passava tomando um copo de água. Levava daí 10, 15 segundos, ela passava lá de madrugada. Mas se eu não tomasse um copo d'água, era terrível. Dava vontade de pegar uma tesoura e enfiar dentro aqui no tórax. Tá? Desculpa, não aguentava, não, era uma coisa absurda.
essa dor. Tanto que daí a acalásia ou megaesôfago, no meu caso idiopática, né? Não vinculado à doença de Chagas, tá? Eu passei, vamos dizer, dessa fisionomia aqui para essa. Emagreci um monte de 90 até 94. Um monte mesmo. E depois continuei aqui até o ano 2000. 2000 e pouco, quando eu resolvi fazer a operação da acalásia, do megaesôfago, tá? Aí eu descobri em 2 artigos, isso aqui eu descobri em 2014, associando autismo e acalásia do esôfago, se isso é uma possível correlação, um artigo. Fiquei feliz em descobrir isso aqui. Eu descobri agora por que eu tenho uma acalásia idiopática, tá? E teve um outro artigo de 28 casos de estudo, onde havia uma comorbidade em adultos do espectro autista com outras desordens, e uma delas era, ou é, acalásia. Tá? Entre ter acalásia e autismo, tá? Eu prefiro ser autista do que ter todo aquele problema que eu tive com a acalásia, com o problema aqui do esôfago, tá? Se pudesse escolher, tá, você pode ter um dos dois. Prefiro ser autista. Desculpa, tá? Agora tem uma coisa. Essa dor incomodava qualquer relacionamento também com pessoas, porque essa dor incomoda. O problema aqui do sistema digestório incomoda. A ponto de eu não tô nem ali se tu não queres conversar comigo, o que tu se passa. Tinha reunião que às vezes eu pegava, vou dizer sim, não e pronto, acabou a reunião, vou embora. Tá? Muito mais prático para mim do que ficar tendo que discutir quantos feijões vão na sopa lá. Tá? 2008, as coisas foram piorando. Iniciou uma fase do rocking. Rocking aqui é você começar a ficar assim. Tá? Comecei a ficar assim em diversas situações o tempo todo. Eu não sei o que era isso, tá? Não sabia. Tá? E aí a Inês, aqui, o que acontece com esse meu marido? Ela ficava pensando, às vezes criança, às vezes não. Não dá para encostar, se isola, etc. Etc. Aqui é... A lista é grande. 2012. Aí, em setembro de 2011, o Wilson, meu filho, que trabalha em TI aqui, fez curso de administração, né? Ele me comparou com o Dr. Sheldon Cooper. Quem não sabe, o Dr. Sheldon Cooper é o famoso lá da The Big Bang Theory. Tá? Ele constatou, o meu filho, que o meu comportamento era igual àquele ator lá, naquela série. É a mesma coisa. Então ele foi pegar vamos dizer, o script dele lá na Wikipedia, não sei aonde e tudo, e ele viu que, essas pessoas têm síndrome de Asperger. Aí ele disse, tu tem síndrome de Asperger? Entrou aqui, saiu lá, sei lá que diabo que é isso. Tudo bem. Em fevereiro de 2012, a Cláudia, gerente administrativa daqui, tá, e do RH, etc., ela também disse, ela recebeu, aliás, um e-mail de uma amiga lá, né, conhecida, e ela viu que o meu comportamento e tudo mais era igual a o que a amiga descrevia lá de uma situação lá de alguém. Igual, mesma coisa. E também já era síndrome de Asperger. Até esse momento, desculpe-me quem é dessa área, para mim, autista era um tipo de pessoa que talvez frequentasse a paz, sei lá. Tô nem aí. Eu nem sabia o que era isso. Síndrome de Asperger, daí que eu fui correr atrás. Aí eu peguei da Wikipedia, peguei a descrição daquilo, tirei fora que isso é síndrome de Asperger ou autismo, peguei só os itens e dei para ela responder, dei para Sandra acho que responder, dei acho que para Cida também, não sei, não me lembro. E ganhava nota 10, nota 1000. Era para ser só de 0 a 10, né? Fiz tudo.
Aí, com essas informações de que eu tinha síndrome de Asperger, fiz consulta com um psiquiatra, um ou duas psicólogas, um terapeuta e nada me convenceu, tá? Eu tinha que falar muito e eles não me respondiam nada. E já eu sou muito racional, tá? Não vem resposta, então tchau, não quero nem saber. Tá? Ninguém me levou lá, eu fui lá. E comecei a comprar livros depois, o tempo todo. Isso aqui é uma foto daí já de 2014, né? Eu comprei mais ou menos, hoje dessa pilha deve estar aqui já, tá? Ou até mais. Metade dos livros eu não li porque não me convenceram nada. A outra metade eu li vários capítulos e em alguns daí eu li tudo. Bom, baseado nesse fracasso, não nos livros aqui, né? O primeiro livro até que eu comprei foi Autismo e Esperança pela Nutrição de Cláudia Marcelino, né? Aí comprei essa pilha toda e aí eu descobri em 2012 que ia ter um congresso de autismo em São Paulo. Tinha ido aqui num psiquiatra em Florianópolis e tentei ir num psiquiatra aqui em Blumenau, que eu nem passei da recepção, tá? Isso não me convencia direito aqui. Tá, eu vou nisso aqui, vamos ver o que é isso aí. Pronto. Ela foi junto daí. E lá que eu encontrei, vamos dizer, o Dr. Rogério, né? E aquilo foi um marco de diferença. Por quê? Eu e Inês daí nós se inscrevemos e a Inês ficou o tempo todo lá falando, me cutucando. Ó, isso é tu. Tá? É que nem tu. Tá vendo? Tá? O tempo todo lá. Tá? Então, conclusão, estou dentro. Aí em maio de 2012 iniciei o tratamento com o Dr. Rogério Rita, o médico aqui presente, e a doutora Maria Rosa, né, nutricionista. Um pacote já. Vou mostrar uma coisa agora aqui para vocês. Por que tem nutricionista nisso, né? O que tá vendo? Isso aqui é um exame de alergias IgG, imunoglobulina G, que eu fiz na época. Eu tinha alergia a todos esses alimentos, aqui severos, aqui moderados e aqui mais leves, em num grau superior até ao slide que o Dr. Rogério mostrou, tá? Isso aqui foi lá no início, 2012. Mais adiante, um ano e tanto depois, já deu uma diminuída em diversos alimentos. De 90 e poucos alimentos, eu tinha alergia IgG a 70 e poucos alimentos. Tá? De 90, alergia a 70. Aqui agora faz isso aqui é de 2015, né? Olha como que já diminuiu aqui. Olha a relação aqui, moderada aqui, só ficou o aspargo. Baixo, tem alguns ainda, tá? Diminuiu mesmo. Essa foi a evolução com o tratamento feito, com alimentação e tudo mais. E outros exames também, estava tudo fora dos desvios padrões. Várias vezes aqui acima do desvio padrão, tá? Aqui também, várias vezes acima. Então tinha muitas coisas totalmente fora da órbita. Aqui, por exemplo, a arabinosa aqui em cima, tá? Então, normal é isso aqui. Um desvio padrão está aqui e eu estava aqui em cima. Aqui outras coisas, oxalatos, né? Também tudo fora, bem fora, todos os três. E aí mais uma coisa, heavy metal, tá? Esse é o Ozzy Osbourne, uma foto minha com ele. No início, olha, eu tenho aqui uma chumbo alto, mercúrio alto e aí o terceiro aqui em detalhe. Os três são até irmãozinhos na tabela periódica de química, tá? Depois de um procedimento parecido, aquela ação, que foi feito um protocolo comparável ao do Andrew Cutler, um químico que desenvolveu um protocolo mais leve para crianças ou para quem não quiser, né? Isso aqui eu tenho o seguinte a dizer.
A primeira quelação que eu fiz foi depois de 9 meses, quer dizer, iniciado o tratamento. Aquilo foi um marco. O primeiro marco que fez eu acreditar em alguma coisa. Levou 9 meses, porque primeiro, na verdade, eu fui corrigir certas coisas e não fazer quelação. Certo, Rogério? Tá? Aquilo mudou a minha cabeça. Mudou um monte de coisa. Tá? A quelação. E depois, a gente já vê que mais tarde, né, nós estamos aqui. Só essa mudança aqui, daqui para cá, foi fantástico. Até o Andrew Cutler coloca um nível de mercúrio alto ou um nível de chumbo alto é uma coisa. Agora os dois moderadamente alto, essa combinação, segundo um livro dele, faz toda a diferença. Isso é pior do que ter um chumbo lá na estratosfera. Certo? Ele colocou no livro lá. Tá? A soma dos dois, mesmo que baixinho, carga tóxica é uma diferença. Ó, baixou um monte de coisa aqui, inclusive o talho. Tá? Então esse foi o diferencial que marcou. E fez eu acreditar em tudo depois de 9 meses. Aí depois eu perguntava para ele o que mais dá para fazer. Aí ele resolveu, faz lá o exame de DNA de metilação da amiasco. Aí eu descobri que eu sou homozigótico aqui, num tal de metil tetrahidrofolato, homocisteína, metiltransferase, né? Mais um outro aqui, heterozigótico. Isso tem problemas com, aqui se a gente olhar aqui, com o mercúrio afeta e tem problema com B12, vitamina B12. Então, vitamina B12, isso aqui é até um artigo. Eu iniciei há 2 anos e meio atrás um curso de biomedicina. Para tentar entender alguma coisa e para fugir das novelas à noite também, e como esporte, tá? E lá tem um papel muito interessante, um paper ou um artigo sobre a vitamina B12, tá? E um exame laboratorial, tá? De vitamina B12 ou o ácido metilmalômico pode até estar bom, mas você tem problemas com B12. Inclusive, quero aqui falar que agora recentemente tem 2 exames, que eu sempre tinha umas manchas na língua, agora nesse último meio ano sumiram. Eu tinha RDW, vários exames, desde RDW é um tipo de marcador que tem lá no exame no hemograma, né? Tava sempre uma cruzinha. Recentemente, nesse ano, eu fiz vários exames, eu olhei aqui e ali, sumiu. Tá bom isso. Tá? E a única coisa que eu olhei daí no sangue meu, no microscópio, eu vi que tem uma pequena alteração ainda, tá? No marcador lá. Mas tudo bem. Tá, geneticamente. Aí eu me interessei para essas análises genéticas e tal, né? Há 3 anos atrás. E eu vi que só eu e um outro autista temos esses SNPs aqui modificados. Só eu tenho tudo isso aqui. Mas tem um monte de marcadores aqui que dizem que os autistas têm. Eu não tenho nada, tipo esse FOXP2 aqui também é famoso. Mas eu encontrei uma coisa, eu tenho intolerância à lactose, homozigótico. Então fiz em 20 testes, só eu tinha. Aí depois eu fiz uns testes com alguns voluntários aqui da WK Sistemas, fazer exame genético. E muitas pessoas que se diziam intolerantes à lactose realmente eram genéticos também. Mas eu não vou falar aqui, vamos dizer, intolerante à lactose. Existe um outro problema. Quando eu era lá há 10 anos, 15 anos atrás, chefe escoteiro, eu de manhã cedo já tomava 1 litro de Toddy ou Nescau para aguentar o dia. E mais uns cachorro quente e essas coisas assim. E eu notei que o dia inteiro eu andava para lá e para cá feito um zumbi. Tá?
é por causa da caseína, da caseimorfina, que me causava isso. Isso é verídico, tá? Eu era afetado por isso, pela lactose. Então hoje cortei isso, né? Aí perguntando o que mais dá para fazer. Aí fui encaminhado por ele para Amen Clinics, que fizeram lá uns SPECT scan do cérebro, né? E eles comparam, quer dizer, essa clínica compara essa imagem com um banco de dados para saber se tem TDAH, que tipo de TDAH tem, o que tem e o que não tem. E também fiz lá, esse exame dos fiozinhos na cabeça, tá? E aí viram que tem problemas de zumbido nos ouvidos que eu tinha, agora tá bem menor, né? Problemas sociais e emocionais. Enfim, eu tenho um diagnóstico formal daí com isso, de que eu tenho problemas de integração sensorial, eu tinha na época, né? Que eu tenho uma desordem do espectro autista, altamente funcional, tá? Quer dizer, leve, e problemas aí social com ambientes e tudo mais. Quer dizer, eu tenho autismo infantil no estado ativo na época corrente lá, né? Então, assinado aqui por Arsalan Darmal, tá? Ele é psiquiatra, neurologista, etc. lá dessa clínica. Um outro problema. Eu tive uma regressão quando tomei uma vacina contra a febre amarela. Tá? Então, isso deu para notar bem claro. Essa vacina eu tomei faz uns 3 anos agora. E deu uma regredida. Tá? E depois foi embora de novo para frente. Enfim, tem um comportamento que é denominado de síndrome de Asperger, autismo altamente funcional, ou simplesmente autismo, isso não importa. Tá? Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque o que eu tenho lá por baixo, que na verdade é resultante de uma síndrome multifatorial, caótica do sistema digestório, sistema imunológico, sistema nervoso, intoxicação por metais pesados, alergias, inflamação, DNA e mais vocês queiram, tá? E daí me acompanhou desde o nascimento, aqui fase adulta, e quem sabe algumas coisas dessas por causa do DNA, do metabolismo, que talvez não se consiga curar, né? É isso então. São fatores genéticos, ambientais, no meu caso. Então aquele autismo, né? E vou passar aqui rapidamente um vídeo. As pessoas vinham e me perguntavam o que é que ele tinha, qual era o problema dele, né? Muito arrogante, né? Ele era grosseiro. Tu não vai mexer no computador. Se é pra mexer no computador, tu vai lá lavar as mãos primeiro e depois tu vai mexer no computador. Se a gente fizesse uma brincadeira, ele não entendia porque ele estava de mau humor, ele não estava se sentindo bem. Extremamente racional. A interferência externa atrapalhava ele, digamos. A gente assim se retraía muito quando visse a imagem dele, né? Passava reto pelas pessoas e não cumprimentava ninguém. Estava indisponível, nunca conhecia ninguém, assim, de se interessar em saber quem era aquela pessoa. Não queria nenhum tipo de contato físico. Ele não se aproximava das pessoas. E não gostava que encostassem neles. Nós chegamos a fazer disputa de quem conseguiria dar um beijo nele no aniversário. Hoje em dia a gente vem e ele até abraça as pessoas. Pra mim isso é um choque. Werner hoje é uma pessoa totalmente diferente. Parece que ele está mais bem-humorado, aceita comentários, brincadeiras. Às vezes ele tem os momentos dele de ficar sozinho, mas agora a impressão que eu tenho é que ele quer estar mais com as pessoas, assim. Mais comunicativo, brincalhão. Dá pra ver que ele tá prestando mais atenção na pessoa. Ele se centra mais, assim, ele se preocupa mais com o outro. O Werner passou a se conhecer melhor e por causa disso eu creio que ele passou a tratar as pessoas melhor. É como se ele estivesse entendendo como é que as pessoas funcionam. Agora ele já está mais flexível, né? Mais paciente.
Ele está muito mais comunicativo, muito mais alegre, muito mais receptivo, né, na proximidade que a gente tem com ele. Hoje em dia, se deixar, ele para com as pessoas e conversa pelo cotovelo, né? E ele começou a dar essa abertura. E não é de uma forma que ele queira me convencer, ele está ali porque ele está se sentindo bem e naquele momento ele está com vontade de conversar, coisa que ele se isolava. Eu acho que ele está mais sorridente, que ele se veste mais moderninho. Além da silhueta, que ficou melhor, mais esguia, né? Elegante. Emagreceu bastante. Determinação, um pouquinho mais de disciplina e também foco. Ele desenha muito menos, ele costumava desenhar bastante enquanto a gente conversa. E ele tem um cacoete de balançar a perna enquanto conversa com a gente, né? Isso diminuiu bastante, assim. Ele tá mais leve, ele tá alegre. Você consegue falar com ele coisas que hoje tu jamais imaginava falar. Tipo, você pode falar sobre novela? Pode brincar todo dia, que ele está sempre receptivo. O Werner, ele falava alto, hoje em dia ele fala mais baixo. Tá acessível, tá feliz. Fala sobre viagem, conta das viagens dele. De aceitar um pouco mais, assim, pontos de vista que não são só os dele. Eu acho que ele buscou um equilíbrio, o que deu para ele, assim, acho que um momento de superação. Harmonizou, do modo geral, né? Tá bem mais fácil trabalhar com ele agora. Você viu como você pode encostar na gente que não dá choque? Não tem outro, é o meu malvado favorito. Não tem outro personagem que descreva ele melhor do que o personagem lá do desenho. O que eu fiz e estou fazendo? Dieta sem glúten, sem lactose. Um rodízio também em algumas alimentações, restaurantes, na verdade faço rodízio de onde vou comer, que daí o rodízio da alimentação já está incluso. Todo e qualquer exame solicitado por ele, tomando os medicamentos prescritos, digamos, e suplementos, né? Na verdade são suplementos tipo 95%, com certeza. Evitando, assim que der, soja, açúcar, entre outros. E o que eu não fiz? Frequentar psicólogos, apesar dele ter indicado, ou terapeutas, ou psiquiatras, eu não fui, tá? Acabei não indo. Não fiz meditação, yoga, que era para fazer, mas não fiz. Tá? Exercícios físicos é um outro problema. Consigo fazer nas férias, mas assim que eu estou indo na faculdade agora, me enchem de exercícios e trabalhos lá e acabou. O que eu vou ter que cortar? Tem que cortar alguma coisa. Dormir eu não vou cortar, desculpa, tá? Falam sempre, tem que dormir. Não, dormir eu durmo, isso é sagrado. Comer e dormir eu durmo. Tá? Então corto o exercício. Apesar de ter feito hoje de manhã, agora como eu voltei de férias, eu vou tentar incluir, mas vou ter que cortar alguma outra coisa. Vou ver se eu consigo agora fazer exercício. Hoje fiz, tá? Tô fazendo a semana aí agora. Enfim, também tá no início da faculdade, mas vamos ver o que vai dar. Tá? Mas o exercício faz diferença. Eu notei isso. Faz diferença sim, tá? Resultados aqui. Não tenho mais repulso ao toque. Todas as dores da articulação, tem um monte de dor em tudo quanto é lugar, tá? Parou, pequenas. Não tenho mais flatulência. Meu sistema imunológico melhorou muito. Não tenho tido nenhum tipo de gripe ou coisa nos últimos 5 anos. Sumiu tudo. E antes era todo março isso, todo inverno aquilo, né? Sumiu tudo. Tá? Inflamações, tá? Fiz inclusive os exames agora, tá baixo esses índices todos. Quase zerados, tá? Estou aceitando alterações de rotinas. Falando mais, tá? Até minha filha disse que antes era melhor, porque eu não falava tanto, tá? Sou mais sociável, né? Menos ansiedade, isso aí praticamente também zerou agora nesse ano, né? Baixou muito, esse ano até, tá? A Inês coloca que tem mais empatia, ou pelo menos tentativas, ela colocou, tá? Sem intolerância a luzes fortes, antes era assim, apesar de fazer assim ainda um pouco, mas é bem diferente. E maior tolerância aos ruídos irritantes, que é tipo motorzinho de dentista, aspirador de pó, essas coisas dá vontade de fugir. O remédio para daí, inclusive ambientes sociais, é usar esse tipo de coisa aqui, tá? Esse fecha aqui, pronto, dá para ir na festa, naqueles condomínios que tem um eco que tu não consegue nem suportar,
sem problemas, tá? Bom, vamos lá então. Se alguém quiser saber livros em português, eu só peguei os português, deve ter mais, não vi todos, desculpa por os últimos. Eu achei muito interessante. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei em português, Autismo, Esperança pela Nutrição, escrito pela Cláudia Marcelino, na época que ela não era nutricionista, hoje ela é nutricionista formada, lá em Niterói, né? Esse aqui é o do Dr. William Shaw, assisti várias palestras dele já sobre autismo, só que esse aqui é indicado para médicos, e acho que nem tem mais para vender por aí. E esse aqui foi traduzido por um grupo de psicólogo ou não, lá de Florianópolis. Não sei se você conhece. Esse aqui é muito interessante para você entender o que a gente sente, como é que é, tá? Muito interessante. Bom, então, aqui está a família, eu, minha filha, meu filho, minha filha e meu filho não tem nada. Meu filho talvez tenha TDAH, tá? Não sei. Eu fiz exame até da sogra, que está aqui presente. Ela também não tem nada, não peguei da sogra, tá? Então, muito agradecido. Eu quero fazer algo diferente do programa, eu quero passar pela palestra do Werner e explicar um pouco. Eu sou o Werner é o meu paciente modelo. Modelo em vários sentidos. Modelo no sentido de um excelente paciente, porque realmente ele é dedicado e determinado no que faz, né? E modelo porque ele gosta de fazer, de pesquisar e de se interessar. Então eu queria passar rapidamente pela palestra do Werner para vocês entenderem as bases do tratamento biomédico, da medicina integrativa no autismo, dentro do ponto de vista em que ele já explicou bastante. Eu quero destacar alguns aspectos que são importantes ficar sedimentados como conhecimento, tá? Então, assim, eu estimulo muito a que o Werner fale sobre sua trajetória, porque quantos Werners não existem no Brasil e no mundo, tá? Argumenta-se ou fala-se que entre 10% a 15% de todos os departamentos de TI são Asperger não diagnosticados. Então, existe uma grande quantidade de Asperger não diagnosticados e não devidamente tratados por aí afora, em que podem ser beneficiados com a história do Werner. Então, primeiro o aprendizado é que não tem idade para melhorar. Então não é só a criança até 7 anos que pode melhorar o seu cérebro e seu funcionamento. Então mesmo uma pessoa depois dos 50 anos pode ter ainda resultados ainda melhores. Então esse é o primeiro aspecto da história do Werner que eu acho muito importante de ser divulgado. Então pessoas mesmo já dizem, isso eu já sou assim. Não, você está assim e você pode estar diferente se você se dedicar a ficar diferente, né? Eu queria destacar na apresentação do Werner, então, alguns aspectos que é importante. Então, a questão da poluição ambiental na primeira infância, o que eu falei da carga tóxica total e do uso de antibióticos de repetição, que é algo que a gente vê muito comum em crianças autistas ou em Asperger, né? A consequência social, a dificuldade, né, são os considerados os estranhos, os tímidos, os retraídos, os diferentes, os nerds, em que passam a ter um rechaço social. São crianças com dificuldade de integração social, né? E geralmente eles vão buscar justamente profissões que se isolem e nada mais do que ficar isolado atrás de uma tela de computador. Ao mesmo tempo, o que chama a atenção na história do Werner e de muitos outros Asperger, que são extremamente inteligentes. Essa ideia de que todo autista é inteligente, infelizmente isso não é verdade. São de 10 a 30% são superdotados. Tem um excesso de uma inteligência intelectual e uma dificuldade de uma inteligência emocional e social. Eu acho que o que salvou o Werner foi o contato que ele fez na vida dele. Então, eu conheço bem o casal e eu vejo como que existe uma correlação e um equilíbrio, uma complementariedade.
E essa foi a grande sacação do Werner, de respeitar os seus limites e pedir ajuda para que as outras pessoas fizessem aquilo que ele tinha dificuldade de fazer, né? Então, a acalásia é uma complicação, mas a gente vê vários transtornos no trato gastrointestinal em crianças autistas. Existe um aumento de problemas gastrointestinais de 4 vezes mais problemas gastrointestinais no autismo do que na população normal, né? E ele foi premiado com uma doença rara em que possa piorar. E aqui tem um detalhe que a Inês está me chamando a atenção, que é da distensão abdominal, né? Então, ele tem esse abdômen distendido e inflamado, né? Agora é de gordura porque não fez mais atividade física, mas ele sempre tinha um abdômen distendido com muita flatulência, um quadro abdominal inflamado, né? Isso se observa muito em crianças, né? Como um bom Asperger, eles são bem monoideístas. Eles pegam um tema e estudam profundamente aquele tema. Que seja a criança pegue Star Wars, sabe tudo de Star Wars, ou sabe tudo de uma coisa e não tem uma flexibilidade mental de ver outros aspectos da existência. Só o que a sua tema, né? Não tem diversidade temática, tá? Foi muito interessante quando eu conheci eles vieram eu organizo desde 2011 eventos em São Paulo para divulgar essa nova abordagem para o Brasil, e são eventos abertos a pais e profissionais, né? E eles me abordaram nesse evento de 2012, daí eu perguntei, sim, é para o filho de vocês a consulta? E a Inês disse, não, é para ele. E realmente foi um caso inusitado, que eu nunca tinha tratado de alguém com idade tão avançada, e a resposta também foi mais inusitada ainda, né? Essa questão da evolução, né? O que é que se faz na dieta, né? Então, como o Werner tinha acalásia, ele sempre usou bloqueador de bomba de prótons, quer dizer, para reduzir a acidez gástrica. Então, por isso que ele tinha uma maior alergia alimentar. Se você usa esses bloqueadores, você não digere bem as proteínas, você acaba desenvolvendo alergia a quase tudo que come, tá? Então, foi feita uma dieta de exclusão e de rotação e dado enzimas digestivas para que ele quebrasse mais a alimentação. Por isso que a gente teve essa evolução no quadro de alergia alimentar dele, né? Até hoje ele usa enzimas digestivas e remédios para melhorar a capacidade digestiva e reduzir a alergia alimentar, né? Esses exames são exames que a gente pede, são exames de teste de ácidos orgânicos nos alimentos, que vê metabólitos, quer seja metabólitos de bactéria, de infecção fúngica, aqui são metabólitos de disbiose intestinal, mostrando que tinha toda uma série de alterações no exame dele, né? Essas alterações de metabólitos de oxalatos acontecem por causa desses metabólitos de disbiose intestinal interferindo no restante do funcionamento do corpo. Então, essa questão dos metais pesados é uma questão que é muito impressionante, e a evolução também foi muito impressionante, né? Mas esse achado é um achado que é bastante comum em uma série de crianças, em que essa toxicidade ambiental pode ser realmente. E aqui é o exemplo do que eu falei da carga tóxica. Um metal tóxico faz mal, outro metal tóxico faz mal, mas quando você tem dois metais tóxicos juntos, potencializa a toxicidade ambiental. Tá? Muitas crianças e adultos autistas melhoram muito com a quelação. Tem uma melhora do funcionamento cerebral. Isso aqui é um estudo genético do ciclo da metilação e da detoxicação, tá? Então, descobriu-se nesse perfil que se dosa justamente as pessoas que têm alterações na capacidade do corpo se desintoxicar. Então, aqui a gente vê uma comprovação do genético e do ambiental. Então, ele já tem geneticamente uma alteração do MTR, da metionina redutase, e isso vai fazer com que não transforme a vitamina B12 em uma vitamina B12 ativa.
Isso faz com que esse ciclo da metilação seja prejudicado e interfira no ciclo da sulfatação aqui, que é a capacidade de se liberar de toxinas. Então, a metil B12 tem um efeito central não só para o funcionamento cerebral, mas para rodar esses ciclos aqui. E esses ciclos são alterações bioquímicas que se interrelacionam uma com as outras. Então, essa complexidade bioquímica vai fazendo com que alguém que geneticamente nasceu predisposto a ter dificuldade de excretar metais tóxicos, fez com que os metais tóxicos tivessem um efeito tão nocivo. A importância da vitamina B12 é cada vez maior, cada vez se conhece mais a importância da vitamina B12 para a detoxicação e para o desenvolvimento do cérebro, né? E a questão dos estudos genéticos é que não tem uma única alteração genética. Por isso que se fala em autismos. Tem muitas possibilidades de alterações genéticas que vai ter como consequência a manifestação do sintoma autístico. Tá? A intolerância à lactose é uma alteração genética que hoje pode ser diagnosticada facilmente, mas tem outras alterações de capacidade de digestão muito importantes. Esse estudo daqui é um estudo que eu pedi para olhar o funcionamento do cérebro brilhante do Werner num exame de neurologia funcional. É uma clínica M, né? Então a gente vê essas áreas aqui mais brancas, são as áreas mais ativadas, tá? Então ele tem uma alteração nas áreas da ansiedade, que é o gânglio basal aqui, e tem uma área anterior do cíngulo hiperativada. Isso explica a dificuldade de mudanças de rotinas, as dificuldades de mudanças de temas na vida, de conseguir se adaptar a mudanças rápidas, né? Então esse é o tipo de alteração que a gente vê no cérebro, que pode ser estudado do funcionamento do cérebro, né? Uma coisa importante também é a parte de, aqui é o córtex, a parte externa, se vê uma grande diferença a nível de lóbulo temporal de um lado ao outro, que mostra realmente essa interferência funcional no controle emocional e sensorial, principalmente a parte do transtorno sensorial. A gente pediu um eletroencefalograma para tentar estudar como é que é esse funcionamento do cérebro, né? E mostrou essas alterações. Mesmo uma pessoa funcional, dono de empresa, exitoso na vida, pode ser autista e ter características autistas. Tá? Então, autismo não é um sinal de retardo mental, é um sinal de uma dificuldade social, cognitiva, social e de interação social. Tá? Isso é importante colocar. A gente teve essa regressão com a vacina da febre amarela. Isso é algo que, uma vez estando neuroinflamado, essa neuroinflamação pode voltar a acontecer por um estímulo ambiental, né? A vacina de febre amarela, como é uma vacina de população, de uso para grande população, ela tem mercúrio como conservante, como timerosol. E por isso é que houve essa regressão do quadro, né? Como é que a gente tratou isso? A gente aumentou a quelação e fez um processo de detoxicação especializado, né? Então, o importante é trazer essa visão, né, de que esse nome autismo Asperger não está explicando o que está acontecendo com a pessoa, é só o comportamento externo da pessoa que leva a esse nome, né? Mas que essas alterações da biologia é que são o que é marcante no quadro, né? Então, o importante é buscar a causa, e a medicina funcional e integrativa tenta buscar essas causas, tratar as causas para a consequência sintomática, né? Então, eu queria fazer esse resumo funcional da palestra do Werner para mostrar, ilustrar tudo aquilo que eu falei na primeira palestra, tá? Então, eu acho que é um exemplo muito claro e muito útil. Eu acho que o Werner, desde a primeira vez que eu pedi para ele contar a história dele, ele se dispôs, né? Mostrando que justamente há uma possibilidade de melhora do cérebro. E os relatos que vocês viram foram as mudanças reais e objetivas que podem ser percebidas pelas pessoas que fazem parte da sua volta, né? O que ele falou, né, que prefere a acalasa do que o autismo, que o autismo, a acalasa dói nele, o autismo dói nas pessoas em volta dele, né? Então as pessoas em volta dele é que realmente sentiam a grande dificuldade de convivência social, de interação,
e que tem essa melhora social perceptível e visível, né? Então é importante entender que existem comorbidades que na verdade fazem parte dos quadros e existe essa nova situação que a gente vive entre o genético, o ambiental e o epigenético, causando toda essa mudança. Infelizmente ele não é um bom paciente, não faz tudo que o médico manda ele fazer, né? Há tempos eu pedi para ele fazer meditação e yoga, mas ele tem uma genialidade que ele busca se equilibrar em coisas diferentes, como fazer uma faculdade, direcionar todo esse aspecto de aprender biomedicina, aprender coisas novas, aprender começar algo novo na sua vida com a idade, quer dizer, mostrando já uma flexibilidade e novos interesses que surgiram, né? Graças a gente não economizou em exames para o Werner e não economizou em suplementos. Não dei nenhum remédio psiquiátrico para ele nunca tomou nenhuma medicação controlada, foram tudo medicações, suplementos que ajudam o cérebro a funcionar melhor. Então ele ainda recebe hoje lactobacilos, enzimas digestivas, ômega 3, uma série de suplementos que fazem com que o cérebro funcione melhor. Se ele fizer atividade física, realmente é perceptível, não existe nada que ajude melhor o funcionamento do cérebro do que a atividade física para aumentar a circulação cerebral, né? Esses resultados a gente vê em todo mundo que faz um tratamento com medicina funcional, né? Então, se você muda a tua alimentação, você melhora até coisas que você não estava tratando. Você diminui a inflamação sistêmica global. Então, as dores articulares é esse processo inflamatório sistêmico, a parte digestiva, o sistema imune melhora com o uso de vitaminas e nutrientes, a melhora social, né? E, consequência, a perda dos sintomas autistas, tá? Infelizmente, a gente realmente não tem muita literatura no Brasil sobre essa abordagem. Nos Estados Unidos existem toneladas de livros, né? Vocês viram a fila que ele mostrou ali, né? Mostrando que existe muita possibilidade de divulgar essa nova informação e essa nova visão. E eu sou muito grato pelo Werner por ele se dispor de colocar testemunhar esse resultado que ele teve nele, esperando que muito mais pessoas possam sensibilizar com isso. Obrigado, Werner.